Nós falamos da culpa, desse implante, para gerar uma distorção de percepção, para afetar o julgamento, né? E aí nós temos duas emoções, sentimentos, na verdade, que foram criadas de forma artificial, tá? E que ela parece bem real e que foi através delas que todas as distorções nas relações, nas conexões começaram a acontecer. Com a culpa vem uma outra emoção, isso sim é uma emoção. Com a culpa vem uma outra emoção, que é a emoção da raiva. A raiva, ela atravessa, como todas as emoções e todos os pensamentos, ela atravessa dimensões, espaço-tempo. Então, aqueles seres que nós nos conectamos, seja nessa vida presente, seja numa vida passada, que tivemos um desafeto e essa consciência ainda não se regenerou, mesmo que a gente tenha liberado o perdão para ela, mas ela ainda não se libertou da própria culpa, isso gera um campo de força muito potente que conecta rapidamente com a mente daquele do qual ele acha que é inimigo. E numa época atrás, não muito tempo antes desse tempo que a gente está vivendo, existiam magos, e os magos, que são chamados de magos negros e que muitos hoje estão encarnados aqui novamente, qual é a diferença para a magia branca da magia negra? É a utilização da força energética, do campo energético. Então, quando nós fazemos Ho'oponopono para alguém, esse aqui é um Japamala, né? Quando nós fazemos Ho'oponopono para alguém, para limpar o campo, para nos libertar e encaminhar aquele ser para a luz, nós estamos fazendo magia. Quando nós estamos em oração, nós estamos fazendo magia. Quando nós estamos fazendo uma oração de intercessão para alguém, nós estamos fazendo magia. O que difere a magia branca da magia negra é com qual substância, qual potência eletromagnética está sendo utilizada. Então, no caso da magia negra, o que é utilizado é a raiva. E a raiva, ela é alimentada por quais outras frequências e vibrações? Inveja,
principalmente inveja. Porque a pessoa que tem inveja, o invejoso, muitas vezes ele tem até mais do que a pessoa do qual ele está invejando. Não é uma questão de invejar o ter, é invejar o ser. Então, dentro desse eletromagnetismo com a raiva, gera-se também um outro sentimento, que é a vingança. E a vingança, ela é alimentada por uma força onde a pessoa deseja que aquela pessoa seja infeliz, que aquela pessoa deixe de ser portadora do que ela é. Então nós temos, dentro da frequência do amor, e do amor que eu tô falando não é amor homem e mulher, é amor pai e mãe que a gente conheceu, é o amor da criação, o amor da fonte. Então, em conexão com a fonte luz, nós fazemos a magia a partir dessa fonte luz. Então, todos nós somos magos e magas de natureza. Então, o que nos diferencia dos magos negros é com que energia eletromagnética nós estamos trabalhando. Então, a raiva, ela é utilizada para fazer magia negra. É por isso que quando uma pessoa, vou usar uma palavra aqui que a maioria de vocês vão se lembrar, conhece, já deve ter ouvido. Quando uma pessoa está sendo assediada energeticamente, ela fica mais irritadiça. Como que nós descobrimos que se estamos sendo assediados energeticamente por seres encarnados ou desencarnados, né, querendo, fazendo algum tipo de cobrança, algum tipo de vingança, alguma coisa do qual a gente não se lembre desse desafeto. Existe uma irritabilidade. Por quê? Porque o que está sendo enviado é a partir da raiva. Então, quando alguns espiritualistas, né, por exemplo, quando Chico Xavier falava assim: não se irritem, meus irmãos, não pague ingratidão com ingratidão, pague ingratidão com gratidão. Por que Chico falava dessa forma? Ele sabia da magia negra, mas ele não tinha autorização, ele não podia falar como eu estou falando aqui, ou como outras pessoas já falam até em canais abertos, porque não tinha ainda maturidade para as pessoas entenderem isso. Então, quando a gente fala, tá, de não devolver na mesma moeda, é porque é uma magia, Aquele campo da magia está tentando adentrar o seu campo, está tentando fazer com que você baixe, né? As pessoas falam baixa frequência, só que não é baixar a frequência. Na verdade, não existe frequência baixa e frequência alta. O que existe são frequências. A frequência do amor, ela é poderosa. E a frequência da raiva também é poderosa. Nada é maior do que a luz.
Nada é maior do que a fonte de criação, Deus Pai e Mãe. Mas quando falamos desse campo eletromagnético, quando estamos num corpo encarnado, muitas coisas mudam. Aí não tem elevado e superior e inferior. Isso foi uma fala que fizeram para dividir a nossa mente. O que existe são frequências. Então, como que a gente reconhece que o nosso campo eletromagnético estão tentando invadir o nosso campo? Começamos a ficar irritadiças. Começamos a ficar sem paciência. E aí, como eu disse na hora do nosso intervalo aqui, antes da gente começar essa parte da aula, o magro negro, ele pode estar aqui encarnado ou não, nessa dimensão ou não, e ele pode utilizar qualquer um que esteja com campo em ressonância com a vingança, com a inveja, com a cobiça, com ciúmes, com a ganância, para atingir os portadores da luz. Então, diante disso que eu estou dizendo para gente aqui, o que mais tem na humanidade, o que mais tem de número de pessoas com esses padrões, né? Ganância, ciúmes, inveja. Então, esses seres não luz, opositores da luz, eles têm muitos elementos, disposição de corpos, de mentes e de campos, né, emocionais e eletromagnéticos para enviar para os portadores da luz, os trabalhadores da luz. E essa informação que eu tô trazendo não tá deixando vocês com medo. Porque essa é uma informação de libertação. Porque a partir do momento em que a gente sabe como os opositores agem, a gente fica muito mais alerta. É como um mapa, é como um GPS com endereço. Nos deixa mais seguras. Ok. Quais são os campos? Quais são as pessoas mais vulneráveis? Essa é a palavra. De ser. Qual a palavra ideal? Ser envolvidas por esses seres não luz. Aquelas pessoas que vibram na carência, no carecer alguma coisa, mas são formas pensamentos, no carecer de ideias, de achar que não tem, de achar que lhe falta. Aí isso se torna uma antena para sintonizar com um portal que vai se abrir. E aí aparecem, né? E hoje tem muito disso. Aparecem várias pessoas, né, que infelizmente em sintonia com esses seres, com esses magos, sabe exatamente como atrair essas pessoas. Atraem pelo quê? Atraem pela
pelo sentir de uma falta. Por quê? Porque os magos negros sabem muito bem o que os portadores da luz passaram desde que encarnaram aqui, que foram abandonados pela família, que foram rejeitados pela família, que foram negligenciados pela família. Então, que naturalmente criou-se uma condição favorável a eles de se mostrar para essas pessoas como solução, como um ambiente seguro. E eu tô trazendo essa informação justamente devido às últimas atualizações de um funil, de um filtro muito mais apurado que está tendo nesse exato momento da separação do joio e do trigo. Então, quando a gente percebe, vem a informação e aí a gente olha pra gente. Então, essa maestria interna, esse olhar observador, o medir a nossa ação, o checar a nossa energia, ela tem relação direta a olhar e ver se esses portais e essas brechas estão seladas para que não adentrem por essas brechas emocionais. E aí, isso nos faz andar na contramão do que nos ensinaram. Nos ensinaram que é errado a gente pensar na gente, em primeiro lugar, que primeiro a gente tem que servir o outro. Esse é só um exemplo. Então, dentro dessas programações mentais, muitas delas têm um objetivo único e específico de fragilizar principalmente o portador da luz, que já tem essa benevolência registrada dele, que vem trazer conceitos e ideias que o faça sentir-se culpado por se colocar em primeiro plano. O se colocar em primeiro plano fecha a porta de entrada do maior número de armadilhas que acontece na vida de um trabalhador da luz. A da carência de cuidado, da carência do olhar, da carência de tudo. Porque naturalmente os portadores da luz são voltados para o outro devido à missão. Não são a missão humanitária que eu falo, né? Essa missão maior, com a luz maior. Então, quando invertem as ideias, invertem os valores e é colocado que em primeiro lugar é servir, nós temos uma bateria, vamos colocar assim, uma bateria. A gente entra aqui
com um número de reserva de energia, é o livro da vida, entrada e saída. E se a gente passa parte dessa estadia apenas dispensando energia para o outro, para o coletivo, em que momentos vamos ter energia para si mesmo? Então, a carência é um implante também. Dentro do plano divino, não existe esse sentimento, não existe essa falta. Isso foi criado. Então, muitos de nós, quando chegamos aqui e encarnamos, tinha essa frequência já instalada, porque ela foi criada de forma artificial. Estão me acompanhando? E é através dessa frequência da carência que milhares e milhares de pessoas são enganadas e traídas todos os dias. E aí eu não falo de carência afetiva somente, é uma frequência instalada que causa uma sensação de uma falta de algo. Por isso que muitos espiritualistas trazem aquela fala: você nunca está sozinha, seu anjo sempre está com você. Por isso que Cristo deixou esses mandamentos e outros mais que não estão naquele livro, que é um dos maiores, um dos mais lidos, né? Não dos maiores, um dos mais lidos. Então vejam, tudo é um campo de força. Por mais que estejamos numa vida de integridade, de retidão, e retidão que eu falo, integridade é estar integrada com o todo. Integridade é não reconhecer nenhum inimigo. Nós não temos inimigos. Os inimigos nos têm como inimigos, mas da nossa parte para eles não tem. E todas essas circunstâncias da vida, todas essas situações da vida, elas acontecem a partir do eletromagnetismo, onde o campo original de Deus foi sendo esquecido, apagado da maioria da mente e da vida das pessoas por esse campo artificial. Por exemplo, há 10, 20 anos atrás, vamos colocar 20 anos atrás, quem tomava remédio antidepressivo eram pessoas normalmente com muito mais de 50 anos, devido a alguma situação, realmente um choque emocional muito forte. E aí entravam com uma medicação
para auxiliar essa pessoa a sair do choque. E depois, obviamente, a pessoa abandonava os comprimidos. Hoje, meninas e meninos jovens estão tomando antidepressivos. Isso não é uma lei natural da vida. Isso não é porque Deus quis assim. Isso não é porque as coisas são o que são. Isso é uma completa adulteração da condição humana, através da música, através da cultura, através da educação, através da religião. Eu um dia ouvi de um amigo que já fez a passagem, ele era um Rosa Cruz também, e ele uma vez falou assim para mim: a religião tem a função dela, e acredite, é uma função que traz mais benefícios do que não. Ele me falou isso há uns 20 anos ou mais atrás. E hoje essa crescente onda desvalorizando, porque não é assim, é a fé das pessoas lá. A gente também precisa se colocar no lugar de respeitar. É melhor ela estar lá rezando, pedindo, do que estar fazendo, né, pedindo uma conexão com Deus, do que em situações de maiores vulnerabilidades. Diante de tais situações, a gente está até escolhendo o que é menos pior, né? Para ver em que ponto chegou. E tudo isso foi criado. Uma jovem de 17, de 18 anos, um jovem de 15 anos jamais deveria estar tomando pílula. Com uma vida inteira pela frente, com tanto para descobrir, com tanta energia vital, com tantas coisas ainda para fazer. E qual é a importância dessa informação? Cada portador da luz encarnado em corpo, no aqui e agora, tem a potência de iluminar 10.000 consciências. Num determinado momento, causaram tantas distorções com desinformação, com distrações, que muitos trabalhadores da luz chegou a achar que sim, que realmente era o plano de Deus, essa desandação total que eu ia falar. Mas a verdade é que para que o plano divino se realize, ele precisa de pessoas dispostas a ser canal para que se realize. Assim como as pessoas que não estão antenadas, não estão despertas, e quando eu falo despertas não é no sentido de superior, mas assim, opa,
tem uma luz maior aqui. Ela é um instrumento de fácil manuseio dos magos negros. Então cabe a cada uma de nós, portadoras da luz, a acender, quer dizer, manter acesa essa chama crística que já se acendeu dentro de nós, porque é de lá que nós viemos. E expandir e deixar mesmo essa luz iluminar para aqueles que se perderam do caminho, esqueceram o que vieram fazer aqui, tenham a oportunidade de ter a bênção que nós temos, de sentir a presença, de sentir verdadeiramente a presença da luz na nossa vida, independente de quantos desafios passamos. Agora vem uma parte muito importante, muito importante. Ao fazer isso, ao se dispor, como já fizemos esse contrato antes de encarnar, precisamos nesse momento, mais do que nunca. Gente, é limpeza atrás de limpeza, vocês estão percebendo, né? Mais do que nunca, cuidar da gente em primeiro lugar. Cuidar da gente em primeiro lugar. Esquecer todo o resto. Parece uma dicotomia para que sejamos um canal abundante para a fonte luz da criação, para que possamos vivenciar na nossa potência máxima o que viemos ser aqui. E lembrando que existem portadores da luz que estão em diferentes áreas, em diferentes partes do mundo, em diferentes lugares energéticos. Não é necessariamente aquela pessoa que está ali fazendo live, não é necessariamente aquela pessoa, só aquela pessoa, foi isso que eu quis dizer, só aquela pessoa. Quando no nosso dia a gente faz uma dispensação de chama violeta para a humanidade, seja de 5 minutos, 7 minutos, de 10 minutos, já estamos vivenciando o nosso chamado de apoio à humanidade. Então, dentro dessa
escala de trabalho de trabalhadores da luz. Tem vários postos. E muitos deles, muito mais deles, são no backstage, atrás das cortinas, do que ali à frente das cortinas, ali no palco. Então, o chamado número 1 é para cuidar de si em primeiro lugar e nunca mais colocar-se numa situação de não prioridade, se colocar numa situação de menos-valia. Se colocar numa situação que não condiz com o selo e a energia e a assinatura energética que trazemos. Verdadeiramente banir da nossa ideia aquilo que a gente aceita tudo. Só aceitamos o que vem da luz. Só aceitamos o que é digno, divino, luminoso, harmonioso, rico, próspero, abundante, saudável, amoroso. Qualquer ideia, forma pensamento, conceito que abrange, temos que aceitar tudo. Não existe beleza e dignidade na doença. Não existe beleza e dignidade na falta de respeito. Então, o que acontece é que os seres não luz, eles querem a todo custo conquistar mentes e corações nesse atual momento, para até deixar que pessoas fiquem com dó, mas não é tão mal assim, e deixa uma brechinha. A natureza das coisas, ela é perfeita. Um escorpião é sempre um escorpião. É claro que iam aproveitar essa nova onda de nova era, porque teve uma onda na década de 70, teve um levante há 11 anos atrás, ali com o fim do mundo de 2012, com o possível fim do mundo, né? Foi uma tradução errônea de algumas coisas, então essas ondas, o despertar vem em ondas para o coletivo. E nessas ondas são colocadas muitas ideias, muitos novos conceitos que não condiz, não estão alinhados
com as leis universais, imutáveis e atemporal do único Criador. Com isso, também quero dizer, nessa transmissão, não é propriamente dito, propriamente que seja que eu quero, mas que eu tenho que dizer que os professores se apresentaram, os mestres se apresentaram. Aquelas pessoas que querem aprender, se desenvolver, expandir, inclusive suas capacidades e talentos e dons espirituais, que tem a ver com a telepatia, tem a ver com os dons de cura, tem a ver com a própria cocriação da realidade, da manifestação pura e simples do que deseja, como mudar de um lugar para o outro, por exemplo. Esses professores, esses mestres, esses guardiões estão sendo apresentados. Então, as pessoas que desejam caminhar com alegria, com paz, com harmonia, com vida, com força vital, com alegria de viver, esse portal está aberto. Estão todos sendo chamados e convocados. E aqueles que querem aprender através do conflito, do feio, e quando eu falo feio, não estou falando de pessoa, tudo que é feio, tudo que é dissonante. A feiura, ela é dissonante. É do que não tem reflexo com o Criador, com a fonte Deus Pai e Mãe da criação. É tudo que é opositor, que é o contrário, que tem inveja, que tem cobiça, que tem ganância, que tem teimosia, que tem resistência. Essas pessoas encarnadas e essas consciências desencarnadas que vibram nessa frequência que eu falei, os professores também já se apresentaram. São professores designados para isso. São professores que usam o chicote. São professores que vão levá-los para conhecer todos os níveis dessas frequências. Então, com isso quero dizer que também acabou a era da insistência, de abrir os olhos, de insistir com as pessoas. Cada um está fazendo as suas escolhas dentro da frequência, dentro do que a alma já vem preparando. E deixar de entrar nesse portal da luz, do amor, da abundância, da harmonia, da leveza, da alegria de viver, por causa de alguém encarnado ou desencarnado que seja uma frequência
não é justo com você. A verdade é que já trabalhamos muito e que o nosso trabalho daqui para frente é com a gente mesmo e com as pessoas que estão na mesma frequência, na mesma ressonância da alegria de viver, de desfrutar do que Gaia oferece de melhor. E quem fez uma escolha diferente da nossa, é sobre isso. O campo eletromagnético, cada situação que vocês passaram, cada situação que vocês transmutaram, cada situação que vocês vivenciaram, deram a oportunidade para que cada uma fosse se aproximando de qual portal. Então, ao perdoar todos e ao declarar que não tem nenhum inimigo, entramos na porta da direita, vamos colocar assim. E aqueles que ainda estão muito apegados às suas próprias ideias, ao seu próprio intelecto, que ainda acham que a mente humana pode burlar as leis divinas, esses terão professores. Mas os mestres ascensos, os arcanjos, vieram buscar os deles. A luz não precisa convencer que ela é. A luz, ela se revela para buscar os seus. E aí, todas as vezes que a gente se deparar com uma dissonância nas nossas emoções, que ainda pode ser resíduo, porque aí vai ser apenas um resíduo de algo que aconteceu, já sabemos a quem chamar. A chama violeta para transmutar aquele resíduo. Quando uma lembrança forte trouxer uma pessoa que nos magoou, que nos maltratou, que nos tratou com desrespeito, e aquela energia da raiva, da irritabilidade quiser adentrar o campo e se manifestar, sabemos que a tecnologia do Ho Oponopono, do opa, eu já te perdoei, eu já te liberei, vai na paz, é poderosíssima, desfaz naquele momento. Porque alguns seres ainda podem encontrar a nossa energia, nosso lugar, e trazer algumas perturbações. Às vezes a gente passa, sei lá, em algum canal, assiste alguma informação e aquela informação
está carregada de frequências dissonantes, mas isso não quer dizer que a gente vai se isolar, vai se esconder. Muito pelo contrário, todas essas informações aqui é para que a gente viva em confiança, sabendo que temos discernimento, que não estamos julgando, que aqui avisa tudo. Tem um decreto do Mestre Saint Germain que fala: eu sou a plena clareza do que preciso compreender e entender agora. Então todas as respostas são trazidas. Os seres, os arcturianos, principalmente, eu falo principalmente porque é quem eu mais tenho sintonia, foram meus mestres, são, né, também. Eles vieram, eles se revelaram em sonho, em momentos da nossa vigília que a gente perde um pouco a noção do tempo, não sabe se, será que isso aconteceu mesmo? E naqueles primeiros momentos de telepatia, de conexão, eles se revelaram e estão se revelando porque vieram buscar os seus. E quando eu falo buscar, eu não estou falando de uma morte, apesar que nós sabemos que é só uma passagem. Buscar é nos tirar energeticamente de um lugar e nos colocar em outro, com mais abundância, com mais harmonia, com mais saúde, trazer mais energia, mais quantum de luz, para que a gente viva o tempo que a gente for viver aqui em harmonia, em alegria, em verdadeira manifestação dos sonhos, das realidades, por nós desejadas verdadeiramente, com a intenção pura do coração. É para todos? O chamado é para todos. Agora, quem é que se escolhe? Quem é que se reconhece? Quem se reconhece é quem está em ressonância. Quem se reconhece é que já admitiu, sim, eu sou do reino angelical, de lá vim, de lá voltarei. Isso pode ser um pouco confuso para a mente, mas o coração sabe. Eu vou finalizar a transmissão, a gravação, e aí a gente tem uns minutinhos para conversar, tá bom?